Boa noite, igreja. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo você que está aí acompanhando pela live também. Eu peço para que você curta essa live, né? Não vai demorar nada, 5 segundinhos a gente espera. Compartilhar também o vídeo no grupo da família para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse culto. E também ativar a notificação ali, os sininhos, para que você não perca nada do que a gente vai postar no canal, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente tem à minha direita os banheiros, né? Aqui atrás da escada nós temos a água, né? Lá em cima nós também temos água, lá no canto. Eu só peço para vocês terem os cuidados sanitários, né? Esses cuidados básicos que a gente está tendo que tomar por conta do corona, né? Não tirar as máscaras ali na hora que for no bebedouro também. Toda vez que tocar em algo diferente, passar o álcool. A gente tem esses dispensers espalhados por toda a igreja, né? Não mover as cadeiras de lugar, esse tipo de coisa que a gente já conhece. Bom, quanto aos dízimos e as ofertas, a gente tem aqui na minha esquerda uma bancada de contribuição fixa. Então, ao longo de todo o culto, né, um de cada vez, a gente pode ir ali entregando os nossos dízimos e as ofertas pela máquina de cartão ou também pelo envelope que está na cadeira de cada um. E também pelo YouTube, através da transferência bancária, que os dados vão aparecer aí na live de alguma forma. Bom, se você também é visitante e está nos acompanhando pela primeira vez pelo YouTube, eu peço que você coloque o seu contato, para que a gente possa de alguma forma entrar em contato contigo e te manter por dentro de todas as programações como igreja. Bom, pessoal, no mais seria isso. Vamos adorar a Deus juntos. Valeu! Boa noite, igreja. Deixa a Sibeli se apresentar e aí a gente começa. Queria convidar vocês a ficarem de pé nesse momento. Segura em ré, Sibeli. Sabe, eu queria orar com vocês, então se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar. Sabe, nós estamos aqui num culto, viemos cultuar a Deus. A gente veio trazer as nossas ofertas, amém? Então eu queria que vocês abrissem o coração para Deus. Esse é o momento onde nós vamos louvá-lo, elogiá-lo, dizer o quanto Ele foi bom na nossa semana, entregar tudo aquilo que a gente tem. Pai, a gente já entregou a nossa vida a Ti, sabe, mas só para deixar mais uma vez, mais um domingo, isso claro, a minha vida é Tua, Deus, tudo que eu tenho é Teu. O Teu amor, a Tua graça me encontrou, Deus. Isso me permite viver uma vida extraordinária. Então, muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por amar um homem como eu, uma mulher como eu, que não merecia nada. Nós Te agradecemos, Pai, e Te engrandecemos, no nome santo de Jesus. Segura em ré, segura em ré. 1, 2, 3, 4. Teu amor é zeloso, aliança firme é, como um voto selado, que para sempre durará. Teu amor é constante, em meio aos temporais, Ele a tudo resiste, com misericórdia e paz. Fiel tem sido Deus, e sempre assim será, comigo estará, e é por isso que meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão, meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão, meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão, meus lábios sempre Te
Tu és Pai para os órfãos, completas nosso ser. Tu sustentas os fracos e nos enches de poder. Tu nos dás novas vestes, nos fazes como tu, como a noiva perfeita, brilhando com a tua luz, livres do temor, da culpa e do pesar, com o nome que nos dás. E é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando, digno é o Senhor. Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando, digno é o Senhor. Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando, digno é o Senhor. Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando, digno é o Senhor. E é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Meus lábios sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão. Só a igreja canta. Meus clique, cadê? lábios sempre te louvarão. Não, beleza. Eu vou contar aqui, daí a gente começa. Te louvarão. 1, 2, 3, 4. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível és, teu trono acima está, teu nome
e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper quando adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso é, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso é, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável és. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Amém. Muito feliz em estar aqui com vocês. Queria saudar o pessoal que está nos assistindo em casa também. Se você ainda não curtiu a live, curte aí. Parecendo um blogueiro, né? Mas isso ajuda a gente a chegar mais longe. Se não se inscreveu no canal, se inscreve também. Agora eu piorei minha situação, né?
Mas é uma alegria muito grande a gente estar aqui. Glória a Deus pela internet também, né? Pela tecnologia, que enfim, né? Se nós com sabedoria a usarmos, a gente pode ser bênção. E um privilégio para quem está aqui também. Eu creio que Deus vai falar conosco essa noite, amém? Antes da gente ir para a nossa mensagem essa noite, eu quero dar um recado que ele é muito importante. Então, por favor, preste bastante atenção. No mês que vem, nós teremos uma edição do evento Familiarizando, tá? O que é esse evento Familiarizando? Faz bastante tempo que a gente não tem ele, né? Esse evento Familiarizando, ele é um evento para integração de novos membros para a nossa igreja. Então, você que está vindo para a Onda Dura aqui em Jaraguá, há não muito tempo, veio de outra igreja, ou não era de nenhuma igreja, e não passou por nenhum Familiarizando ainda, esse evento, ele é extremamente necessário para você conhecer a nossa história, saber o que, a fé que nós confessamos, como a gente se organiza como igreja, enfim, serão dias onde você vai ser, digamos assim, inundado, né, de conhecimento acerca da igreja, para que você possa definitivamente no seu coração decidir estar conosco, amém? Então, o Familiarizando, ele é um evento para integração de novos membros na igreja, né? No Familiarizando a gente vai falar sobre a nossa confissão de fé, no Familiarizando a gente vai falar sobre como que a gente gasta o dinheiro da igreja, enfim, várias coisas, várias dúvidas são tiradas no Familiarizando, para você saber, né, como é a igreja que você está vindo, está fazendo parte. Mas é o seguinte, meu povo, agora que entra o X da questão. O Familiarizando, ele foi reformulado, ele está vindo então com uma nova carga, né? Então, toda a igreja precisará passar pelo Familiarizando de novo, tá bom? Toda a igreja vai precisar passar pelo Familiarizando de novo. Então, e ele vai durar mais do que um encontro. Serão de 3 a 4 encontros, ok? Que terão seus dias fixos, e toda a igreja ela vai se inscrever para participar do Familiarizando. No final desses encontros, no final dessa edição do Familiarizando, a gente vai receber uma carta de membresia, ó que chique, assinada pelo seu pastor, por você, e aí, enfim, também a gente, no final desse Familiarizando, a gente vai ter os batismos das pessoas que decidirem se batizar, vai ser muito especial. Porém, como vocês sabem, nós não temos um espaço que dê para fazer todo mundo junto ao mesmo tempo, certo? Então, nós teremos aí o Familiarizando presencial, e também vai ter as lives do Familiarizando. Então, as pessoas que nunca estiveram no Familiarizando, a gente vai pedir que elas venham presencialmente. E você que já é membro da Onda, né, enfim, já casou aqui, já batizou aqui, já teve filho aqui, a gente pede que você assista em casa, né, enfim, para que todos acompanhem, todos no final das contas também recebam a sua carta de membresia, mas a gente vai dar essa prioridade, vamos dizer assim, para estar presencialmente para aqueles que nunca participaram. Combinado, gente? Então, assim, no começo dessa semana, talvez amanhã ou depois da manhã, a gente já vai estar disponibilizando aí o link para vocês se inscreverem, e aí, no decorrer das semanas, vão vindo as informações de horário, local e tudo mais. Beleza, gente? Quem entendeu, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pedir para que o Espírito Santo traga revelação da sua palavra para nós essa noite, não só num cunho de entendimento intelectual, mas que Ele possa falar comigo e com você aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua morte, muito obrigado pela Tua ressurreição, pela Tua fidelidade, pela Tua santidade, por quem Tu és, pela Tua ascensão, pelo envio do Teu Espírito que nos convence, que nos sustenta, que nos santifica. Senhor, realmente só há bondade, só há santidade, justiça no Senhor, Pai.
Nós precisamos do Senhor, Pai. Não estamos aqui, Pai, de maneira alguma porque achamos que somos merecedores ou melhor do que qualquer outra pessoa, mas muito pelo contrário, somos miseráveis pecadores que carecem da Tua graça, da Tua glória e da Tua misericórdia, que se renova todas as manhãs sobre nós. É por isso que estamos aqui, para celebrar o Teu nome, para juntos, Deus, cultuar o Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade e a Tua bondade nos perseguem e duram para sempre, Deus. É com esse coração, Pai, que nós nos reunimos para cultuar o Senhor e queremos ouvir a Tua voz hoje falando conosco através da Tua palavra. Então, Espírito Santo, nos quebranta, nos atrai, nos livra de todo orgulho, de tudo aquilo que constrói barreiras nos nossos corações, para a Tua palavra não penetrar e não criar raízes. Nós nos rendemos, Deus, ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. E oramos assim no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vocês podem abrir as suas Bíblias em 1 João 4. Nós vamos dar sequência ao nosso tema até o fim. Hoje, o tema da pregação é o amor de Deus passa por nós. O amor de Deus passa por nós. E nós vamos falar sobre amor, coisa que todo mundo gosta, né? Gosta de falar de amor, gosta de ouvir música sobre amor, né? Mas uma coisa que o crente tem que aprender é que ele precisa ler a Bíblia contra ele mesmo. Né? Porque se você lê a Bíblia sempre ao seu favor, e a gente não tem nenhuma dificuldade em aprender a se amar, pelo contrário, a gente é bem egoísta, né, por natureza, a gente vai olhar para a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai encontrar muito sobre amor ali, e vai achar que nós somos o centro, né, do coração de Deus, no sentido de que tudo o que foi feito foi por causa de nós. Não, nós somos beneficiados pelo amor de Deus, sim, mas quando o amor de Deus nos encontra, ele gera em nós uma grande responsabilidade. E se nós não entendermos isso, nós sempre vamos ler a Bíblia da maneira errada. Sempre achando que nós é que devemos ser servidos, e não que nós fomos chamados para ser servos. Se tem uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo aterrorizante, é que nós fomos salvos. E quando nós somos salvos, e nós somos salvos porque o amor de Deus nos alcançou, nós podemos descansar, porque todo o nosso medo, toda a nossa angústia, todas as nossas dúvidas existenciais, elas são supridas na salvação. Mas ao mesmo tempo, quando nós somos salvos, nós somos chamados para viver de acordo com essa salvação. Então, quando nós lemos sobre amor na Bíblia, é fato que esse amor nos foi dado de graça. Glória a Deus por isso, mas também é fato que Ele faz algo conosco, Ele muda, Ele precisa necessariamente mudar a forma como nós vivemos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. 1 João 4, do 7 ao 21. Olha o que fala no versículos 7 e 8. Amados, continuemos a amar uns aos outros. Continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O apóstolo João, nessa carta, ele está, como eu introduzi aqui para vocês, falando sobre a salvação dos salvos, e falando como foi o processo de Deus na vida do seu povo, como é o processo de Deus na vida da igreja, daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele amou de antemão.
e como que isso precisa ser respondido. E ele fala assim: amados, continuemos a amar uns aos outros. Por que João, ele faz um apelo para que a gente continue a amar, para que a gente não pare de amar? Porque certamente, na nossa caminhada com Deus, nós vamos nos sentir tentados a parar de amar as pessoas em algum momento. Nós precisamos lembrar o que é amor e de onde vem o amor para conseguir permanecer amando. E a Bíblia está falando que a fonte de amor é Deus. Ou seja, nós temos que entender o que é o amor de Deus e viver o amor de Deus, senão a gente para. Se nós não amarmos com o amor de Deus, nós não conseguiremos continuar amando. Porque se você amar com amor que você julga o que é amor, se você amar com um parâmetro de amor que você aprendeu em filmes de romance, ou que você aprendeu talvez num relacionamento que você teve, uma experiência sua, você não vai permanecer amando até o fim. No dia que alguém errar com você, a sua tendência é o quê? Parar de amar aquela pessoa. É ou não é verdade? Essa tentação, todo mundo sofre. Quem que é casado aí? Acho que nós que somos... Isso, quem que é casado aí? Aê, povo mais feliz da terra. Nós passamos por isso, acho que quase que diariamente, não é verdade? A tentação de parar de amar. Mas essa tentação, ela é carnal. E como que a gente vence a carne? Por meio do Espírito. Então nós precisamos ter uma visão espiritual do que é o amor, para então permanecer, ou o que João apela aqui, continuar amando. Porque o amor vem de Deus. Deus é a fonte inesgotável de amor. E Deus é eterno. E se a Bíblia está falando que aqueles que nasceram de Deus devem amar, e o amor de Deus é eterno, nós não podemos parar de amar, amém? Mas essa força não vem de nós. Essa força vem do amor de Deus, que nos alcança, nos constrange e da mesma maneira nos capacita. Ou seja, é olhando para Ele, é tendo a visão correta sobre amor, sobre Deus, sobre que eu sou amado, que eu consigo então viver nessa minha nova identidade em Cristo Jesus. E ele estreita um pouco mais aqui a nossa responsabilidade. Ele começa o texto nos chamando de amados, né? Mas ele fala que o amado tem que amar. Se essa é a nossa nova identidade, assim nós devemos proceder. Então, para um cristão que diz que está em Deus, e Deus é uma fonte inesgotável de amor, ele deixar de amar alguém não é uma opção. Você que se diz cristão, deixar de amar alguém não é uma opção para você, porque Deus é amor e Deus não para de amar. Se Deus parasse de amar a gente por um segundo, nós seríamos fulminados. E se nós estamos em Deus, é assim que nós devemos viver. Olha o que fala em Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém. Amém, irmão? Paga as contas direitinho. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Isso é um chamado para o cristão, amar uns aos outros. Ah, pastor, mas tem gente que é mais difícil. Sim, é aí que entra a grande chance de você mostrar o que é o amor de Deus. Mas não existe a opção de você escolher, amém? Não existe a opção de você não amar, isso não existe. Você conhece aquela parábola do servo impiedoso, lá em Mateus 18, 23 ao 35? Jesus conta essa parábola, quando os seus discípulos se aproximam dele, e fala assim: Senhor, até quando eu devo perdoar os meus irmãos? Até 7 vezes? Né? Como o ser humano gosta de uma regrinha, né? Pastor, e se o meu marido fez tal coisa?
Eu faço o quê? As pessoas gostam de uma regra. Elas gostam que você fala assim para ela, faz assim, na segunda, na terça, na quarta faz assado, e aí beleza. Fechou tuas regrinhas, aí você faz as tuas regras, cumpre as tuas regras, e daí você está tudo bem em você e Deus. Não é assim que funciona, meu irmão. O amor, ele carece de envolvimento. O amor, ele carece de você se misturar. O amor carece de você abrir mão das suas coisas. O amor, ele nos leva a um relacionamento. E os discípulos, se você quiser anotar aí, essa parábola está em Mateus 18, eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, quando alguém, errar com a gente tem que perdoar quantas vezes? Até 7? Aí Jesus fala assim, não, até 70 vezes 7. O que Jesus estava botando era um número quase impossível de necessidade em que se perdoasse durante um dia. O que Jesus queria dizer com isso é que quem tem um coração igual ao de Deus, não fica fazendo essas contas por meio da lei. E aí Jesus fala assim, no reino de Deus, e aí ele começa essa parábola. A parábola é a seguinte, que existia um rei, e esse rei ele tinha um servo. Tá? Servo naquela época é a mesma coisa que um escravo. A escravidão naquele contexto ela era o seguinte, se eu emprestasse alguma coisa para alguém e não conseguisse pagar, eu podia pagar a minha dívida com um serviço durante determinado tempo, combinado entre as duas partes. E aí, durante aquele tempo, eu me tornava servo ou escravo daquela pessoa. E existia um rei que tinha um servo que devia um valor muito alto para ele, mas muito alto, do qual ele não conseguia pagar. E chegou o dia de cobrar a dívida, e eles trouxeram aquele servo diante daquele rei, e sacudiram ele e falou, paga a tua dívida. E ele caiu de joelhos e clamou para aquele rei e falou, eu não tenho como pagar a minha dívida, por favor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. E aquele rei olhou para o pedido daquele servo, e ele falou, então tá bom, eu vou te perdoar. Vou perdoar a tua dívida, fica tranquilo, está tudo certo entre você e eu. É amor ou não é? Eu acho que perdão é a maior expressão de amor, porque perdoar alguém é pagar a dívida dela, do seu lugar. É você simplesmente perder, não ganhar nada. E a Bíblia diz que o amor não espera nada em troca. Então eu creio que o perdão ele é o maior ato de amor que alguém pode dar. Porque não tem benefício nenhum para quem perdoa. Pelo contrário, ele só perde. E o rei perdoou aquele servo e deixou o servo embora. O servo, feliz da vida, saiu do palácio e, voltando para casa, ele encontrou um conservo, que era o servo dele. O servo do servo. Estão entendendo? E esse servo do servo que foi perdoado também devia um valor para ele, mas era um valor bem menor. E aí, eles se encontraram e o servo que tinha a sua dívida perdoada, ele encontrou o seu conservo e falou, ei, paga o que tu me deve. E o conservo dele falou, eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim. E ele falou, não, eu vou te jogar na cadeia, eu não vou te perdoar. E ele não fez aquilo pelo conservo que ele havia recebido do rei. E o rei ficou sabendo disso, ficou extremamente irado, foi lá e mandou buscar o servo em que ele havia perdoado a dívida e jogar esse servo na cadeia. O que essa parábola ela quer dizer? O rei é Deus e os servos somos nós. Nitidamente, o que Deus faz por nós, Ele espera que nós façamos pelos outros. Deus ele imprime o amor dele em nós, esperando que nós imprimamos o amor que veio dele nas outras pessoas. Tanto é que esse versículo que a gente acabou de ler, ele fala assim, quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque não conheceu o amor. Está entendendo? É uma lógica simples. Por quê? Porque Deus é amor. E quando fala Deus é amor, ou seja, Deus
é amor, é a essência de Deus é amor, a natureza de Deus é amor, o ser de Deus é constituído também de amor. Deus não precisa do nosso amor, amém? Ele não precisa do nosso amor, mas os nossos irmãos, os nossos próximos precisam. Então, quando Jesus dá o mandamento, os mandamentos, resume os mandamentos, ame a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, o amar a Deus não é óbvio que é porque Ele é digno, Ele que nos deu a vida, Ele é digno de amor. Mas o amar a Deus não é porque Ele precisa do amor, mas amar a Deus é conhecer o amor de Deus, e ser capacitado para amar o próximo como a nós mesmos. É impossível a nossa sede de amor ser saciada se ela não for direto da fonte. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, primeiro está falando que Ele não precisa do nosso amor. Ele já é autossuficiente na sua própria existência. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, além de dizer que Ele não precisa do nosso amor, ela está falando que Deus é amor, por quê? Porque o amor não é Deus. Isso é uma grande, essa luz, esse entendimento, ela faz uma grande diferença na nossa vida prática. Deus é amor, mas o amor não é Deus, ou seja, quem define o que é amor é Deus. Não é o amor que define quem é Deus, não é as experiências amorosas que nós temos, ou as expectativas amorosas que nós temos uns com os outros, que vão definir quem é Deus. É Deus que define o que é amor. Ou seja, quando nós amamos com o amor de Deus, nós temos que amar com o amor que vem de Deus, que é aquele que Ele disse que é para ser. Então nós chegamos ao versículo 9 ao 11. Nós devemos amar com o amor que vem de Deus. E como que é esse amor que vem de Deus? Versículo 9 ao 11. Olha só o que a palavra está falando. Deus o quê? Mostrou. Repete comigo, mostrou. Deus, Ele mostrou quanto nos amou. Ou seja, o verdadeiro amor estava encoberto. Ninguém conhecia o que era um amor, o amor perfeito, o amor excelente, o amor eterno, o amor verdadeiro. Ninguém sabia o que era, mas Deus, na sua bondade que Ele fez, Ele mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo. Ou seja, a forma de Deus nos amar é por meio da encarnação. E se é assim que Ele ama, é assim que Ele cobra o amor. Ou seja, a gente vai ver isso mais para frente. Deus quer que nós sejamos a encarnação do amor dEle, uns para com os outros, assim como Ele se encarnou em Jesus Cristo e mostrou o quanto nos ama, enviando seu único Filho ao mundo para que, segue o texto ali, por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Aqui nós vemos de novo, o teor de um perfeito amor, perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Aqui a gente, nesse trecho, nós conseguimos extrair muitas coisas a respeito do amor de Deus para conosco, para que então, entendendo como foi o amor de Deus para conosco, nós possamos amar corretamente uns aos outros. Deus nos amou da forma como nós éramos. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos o quê? Ô gente, vocês estão mal de Bíblia, né? Pecadores? Isso. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja,
Deus nos amou da forma como nós éramos. Aqui já acaba um monte de desculpa. Você não tem que amar um homossexual, por exemplo, na expectativa de que ele se torne um heterossexual. Você tem que amar um homossexual, independente se você concorda com isso ou não, porque Deus é amor. Amém? Você não tem que amar alguém que pensa politicamente diferente de você, esperando que ele se converta à sua ideologia política. Você tem que amar porque isso faz parte da tua natureza agora. Porque Deus é amor. Assim Deus olhou para nós e nos amou sem que nós tivéssemos absolutamente nada para dar. Ele não esperou uma resposta. Ele veio e amou porque Ele é amor, e nós nele temos que amar porque nós temos que ser amor como Ele é. É exatamente assim. Nós não podemos amar as pessoas criando expectativas que elas se tornem como nós queremos que elas sejam. Amém, esposas? Amém, maridos? Isso não é amor, porque o amor não espera nada em troca. Eu não estou falando que a gente deva passar pano para o erro das pessoas, amém? Porque o mesmo livro da Bíblia, que nos ensina a amar como Deus amou, nos ensina a combatermos os falsos profetas, certo? Agora, o amor, ele vem antes de todas as coisas. A correção que nós temos que dar uns aos outros, ela tem que ter a sua base, o seu suporte, a sua fonte no amor. Deus provou o seu amor ao enviar seu Filho. Não foi com discurso, não foi com sentimentalismo, foi prática de doação, foi uma decisão racional. O que eu estou falando aqui é que nós devemos amar como Deus amou. Nós não podemos basear o nosso amor no nosso sentimento. Nós não podemos basear o nosso amor nas nossas emoções ou nas nossas vontades. O amor, ele tem que ser uma decisão racional por meio da fé. Eu lembro que eu trabalhava antes de ser pastor. Antes de ser pastor eu trabalhava. Não, brincadeira, gente. É que o pessoal sempre fala assim: ah, tu é pastor, que legal, mas tu trabalha também? Aí eu ainda tenho que ser curado dessas piadinhas. Mas enfim, antes de eu ser pastor em tempo integral, eu trabalhava numa... vamos resumir, num banco, tá? E naquele banco tinha uma pessoa, assim, que ela era o espinho na carne de Paulo. Ela era, sabe aquela pessoa que ela entra e ela fala assim, a voz dela quando entra na empresa assim, já causa arrepios, do gerente até o estagiário, assim. A pessoa era abençoada demais. E, enfim, todo mundo tinha a tendência de, excluir ela, deixar ela de lado, enfim, não amar, não amar aquela pessoa. E ela pegava muito no meu pé, porque, enfim, vários motivos, Um deles é porque, eu ia casar virgem, e ela pegava no pé porque me chamava de pastorzinho, e enfim, ela era bem atentada mesmo. E você pode perceber que no comum o pessoal já não gostava dela muito, mas ela me tirava para Cristo ainda, naquela situação toda. E aquilo vai incomodando, e aí você vai conhecendo o erro das pessoas, porque além de ela ser assim, vou ser bem claro com vocês, ela era chata pra caramba, além de ela ser chata pra caramba, ela ainda mentia e fazia todas aquelas coisas, Então assim, era uma pessoa difícil de amar. Era uma pessoa muito difícil de amar. E se eu fosse levado pelas minhas emoções, pelos machucados que ela causava à minha imagem, ou enfim, se eu me importasse com essas coisas em detrimento de amá-la,
eu jamais teria amado. Só que ela ficava batendo na ferida dia após dia, e você sabe, né, que ferida que vai batendo todo dia, ela vai machucando mais, né? E um dia eu pensei assim, não, eu vou virar esse jogo, cara. Aí você pensa assim, o pastor se vingou. Não, a vingança vem do Senhor, amém? Mas eu pensei assim, cara, se eu for além com ela, se eu fizer por ela aquilo que nunca ninguém fez e que todo mundo evita de fazer, mas eu não fiz aquilo para me livrar dela, eu fiz aquilo porque eu sei que pessoas que não amam é porque elas não foram amadas. Então eu pensei, eu vou tentar dar para ela aquilo que eu recebi. Se isso não transformar a vida dela, nada mais vai transformar. E foi para isso que nós fomos chamados, né? Para transformar a vida das pessoas em amor. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei, antes de chegar no trabalho, eu passava no posto, comprava o bombonzinho, fazia uma cartinha, quase que eu falei o nome dela, fazia uma cartinha, tenha um bom dia, Deus te abençoe, grampeava o bombom e deixava na mesa dela. Quando a gente ia sair, eu convidava ela para sair, eu falava que eu ia pagar o almoço dela, eu ia pagar o lanche dela. Eu comecei a amar a vida dela. E se eu esperasse ter vontade para fazer isso, eu nunca ia fazer isso. Mas o amor, ele é uma decisão racional por meio da fé. Eu pensei, se eu que sou cristão e recebi o amor de Deus não manifestar esse amor, cadê a esperança para essa mulher? Pode ser que ela nunca se torne alguém legal, mas aquela circunstância pelo menos serviu para eu me tornar um cristão que pratica a fé que eu confesso. Então o amor, ele precisa ser racional. Quando Deus coloca uma pessoa do seu lado que é difícil de amar, sabe o que Deus está querendo fazer com você, meu irmão? Elevar o seu nível de amor. Ele quer elevar o nosso nível de amor. Porque Deus nos amou da forma que nós éramos. Ele não esperou nós darmos uma resposta positiva para daí então Ele dar um passo, não. Ele enviou o Filho dele quando nós todos ainda éramos pecadores. Ele nos amou antes de nós o amarmos, ou seja, incondicional, sem esperar nada em troca. Se é o amor que muda uma pessoa, é o amor que precisa vir antes. Isso é óbvio. E o texto, ele fala sobre a consistência do amor. Ele fala assim, nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. O que é consistência de alguma coisa? É a firmeza de alguma coisa. A consistência do amor é que Deus nos amou. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos basear a nossa vida no amor de Deus por nós e não no nosso amor por Ele. Está entendendo? Se você basear a alegria, o sucesso, a felicidade da sua caminhada cristã no seu amor por Deus, você vai viver frustrado. Porque o nosso amor por Deus, infelizmente, é inconstante. Mas a Bíblia diz que nisso consiste o amor. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Então nós temos que viver a vida baseado no que Ele nos amou. Senão a gente, quando erra, a gente vai tentar cair no merecimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso? Essa é a vida que o diabo quer para a gente, de merecimento. Mas nisso consiste o amor, não que nós amamos Deus, mas que Ele nos amou primeiro. E quando eu vivo como alguém amado, amar vai ser natural. E quando eu vivo como alguém que precisa impressionar a Deus, amando Ele, isso é impossível, meu irmão. Porque nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. É nisso que consiste o amor. Viva a sua vida entendendo que Deus te amou primeiro. Isso vai te constranger a tal ponto de que você vai permanecer no caminho dele. Agora, se você tentar permanecer em Deus, baseando a sua fé no tanto que você consegue amar a Deus, você não vai muito longe. Isso se chama graça. Nisso consiste o amor. Não tente dar outra consistência ao amor. O que nos garante é que Ele nos amou primeiro. É ou não é uma notícia maravilhosa? É uma notícia maravilhosa. Versículo 12, 16.
plena, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos: o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha só que fantástico isso aqui. Versículo 12, João fala que ninguém jamais viu ela para as pessoas, mas Deus vai ser visto no amor uns pelos outros. Lá em Gênesis, a Bíblia narra que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Essa linguagem imagem de Gênesis, ela tem toda uma história. Antigamente, quando um rei ou um desbravador ele conquistava uma parte da terra, ele deixava na parte que ele conquistou um ídolo, uma imagem que representava que aquela parte era dele. E quando Deus nos cria a sua imagem e nos coloca na terra, o que ele queria com isso? Pela linguagem de Gênesis, ele queria que nós o representássemos na terra. Uma imagem ali estampada, dizendo: isso aqui é de Deus. E quando ele nos faz a sua semelhança, é nos dando a capacidade de comunicar alguns dos seus atributos. E um deles é o amor. Quando Deus nos faz a sua imagem e a sua semelhança, Ele tem um propósito para isso. Ele quer que o amor dele seja conhecido e representado em toda a terra. Por isso, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus quer levantar o seu povo para se fazer conhecido através de que nós amemos uns aos outros. E a Bíblia diz que quando nós permanecemos no amor de Deus, o seu amor chega em nós à expressão plena. Ou seja, nós temos que representar Deus, mas nós temos que representar bem a Deus, porque Deus é amor. Então Deus submete a mim e a você a coisas que nós jamais imaginamos que seríamos submetidos. Para quê? Para aperfeiçoar o amor dele em nós, a fim de que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo, que é o quê? A expressão exata do ser de Deus. Está entendendo a conexão das coisas? Nós fomos chamados para parecer com Jesus, para representar a Deus, e o que nos mantém nisso é o amor. Quando nós amarmos como Cristo, nós expressaremos exatamente quem Deus é. Versículo 17 ao 21. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nossos irmãos a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Permanecer em Deus e ser aperfeiçoado em amor demonstra o coração de alguém que foi salvo. E quando nós fomos salvos pelo amor de Deus, baseados no perdão em Cristo Jesus, a nossa vida ela se resolve com Deus. E meu irmão, minha irmã, quando a nossa vida está resolvida com Deus, nós não precisamos temer mais nada. Não é verdade?
porque é Ele que vai julgar todas as coisas. E se eu estou justificado diante do justo juiz, que irá julgar todas as coisas, eu não preciso mais ter medo de nada. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. E quando nós não temos medo, nós conseguimos viver plenamente o que fomos chamados para viver, mesmo que a gente perca para isso. Quando eu sei que o meu Redentor vive, e que a minha salvação está nas mãos daquele que não deixa nada escapar, a minha vida ela começa a se transformar numa ferramenta para a salvação de outras pessoas. E isso vai exigir amor. E o amor vai exigir renúncia, o amor vai exigir sacrifício, o amor vai exigir que nós percamos as coisas para que outros ganhem alguma coisa. Mas isso não vai ser pesado, isso vai ser prazeroso. Porque a gente já não tem mais medo. Sabe o que gera medo na gente? Ah, eu vou ficar para titia. Por que você tem esse medo? Porque você está escutando uma outra voz que não é de Deus para você. Ah, eu não vou ser bem sucedido financeiramente. Mas por que você tem esse medo? O que é ser bem sucedido financeiramente? Quem que dita o que é ser bem sucedido? É Deus o justo juízo ou é o mundo? Lembra, cuidado com quem você ouve. Quando nós estamos com a consciência tranquilas diante de Deus, porque os nossos pecados foram apagados, não existe mais medo, não existe mais preocupação. Eu posso garantir isso, primeiro, porque a Bíblia está falando, e segundo, porque eu vivo isso. Era por isso que Paulo falava: aprendi a ser contente e feliz em toda situação, comendo bem, passando fome, vestindo bem, andando nu, preso ou livre, difamado ou bem falado, porque tem a ver com ser amado por Deus. Quem é amado por Deus não fica rastejando por qualquer outro amor, e não precisa mais ter medo, não teme mais nada. Isso é de uma liberdade, meu irmão, tão grande, que somente quem conhece a Jesus pode experimentar. E aí a gente consegue atingir o padrão de amor que a Bíblia pede para que a gente atinja. Você já parou para pensar no nível da inclusão do amor de um cristão? Amar a Deus, ou seja, ser devoto a Deus. O teu tempo não é teu, é de Deus. O teu dinheiro não é teu, é de Deus. Os teus pensamentos não são teus, são de Deus. Os teus planos não são teus, são de Deus. Isso é amar a Deus. Priorizar a Deus. Amar a Deus, amar os irmãos, cuidar uns dos outros. Sabe, dentro da onda a gente tem várias ferramentas para auxiliar o crente a amar os irmãos. Uma delas é o discipulado. Discipule as pessoas. Apacente um GP, se você tem chamado para isso. Cara, a vida vai passar. A gente só vai levar para a eternidade o que é eterno. Isso é tão óbvio, né? Ame, a gente foi chamado para amar Deus acima de todas as coisas. Os nossos irmãos, discipule, se comprometa com as pessoas do seu GP, sirva a igreja. Busque a Deus, ame o seu próximo, ajude quem precisa, procure saber como as pessoas estão, casse ao seu redor oportunidades de ser luz na vida de alguém. Não seja preguiçoso, não seja avarento, não seja egoísta, não pense só em si. Pense nas oportunidades que Deus dá todo dia para você marcar a vida de alguém com amor, cara. E quantas delas a gente desperdiça por causa do nosso pecado? Ah, quer saber? Deixa lá. Já fiz tantas vezes, né? Vou fazer mais uma para quê? Né? Sempre esperando um resultado positivo.
Deus não pediu resultado, Deus pediu fruto. E às vezes o fruto não está nem no que vai acontecer na vida da pessoa que nós temos que amar, vai acontecer na nossa. Nós crescermos em amor é o fruto. Mas se você não se envolver com isso, você nunca vai descobrir. E o nível máximo de amor que a Bíblia pede para nós: amar os nossos inimigos. Deus nos submete a processos que vão gerar em nós aperfeiçoamento no amor. Eu confesso que eu jamais imaginei que eu fosse passar por algumas coisas na minha vida que eu passei e que eu tenho passado. Mas quando eu entendo que Deus quer que eu me pareça com Cristo, logo eu descubro o que eu tenho que fazer, eu tenho que permanecer amando. Talvez vai chegar um dia que nós seremos crucificados e vamos falar assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Talvez. Eu não gostaria, mas talvez. Você entende que a bandeira do amor é a bandeira cristã? Amar a Deus, amar os irmãos, amar ao próximo e amar aos inimigos. Isso fecha, isso delimita a nossa vida, a ponto de que nós não podemos deixar de amar. E a nossa dificuldade em amar não mostra somente o pecado dos outros. A nossa dificuldade em amar mostra o nosso pecado. Porque é fácil alguém te incomodar e você falar: nossa, mas essa pessoa é tão chata que eu vou ter que amar ela. Mas é difícil você olhar para si mesmo e falar assim: meu, por que eu tenho tanta dificuldade de amar? Por que eu amo alguns mais e outros menos? Será que eu não estou escolhendo? Será que eu não sou egoísta até nesse ponto? A nossa dificuldade de amar e a nossa inconstância no amor mostra, às vezes, a nossa distância de Deus e a nossa inconstância na fé. O amor, de certa forma, ele também vai servir como um termômetro para mim e para você. Permanecer amando é permanecer em Deus. E permanecer amando também é permanecer amado. Deus, Ele fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ter uma vida livre dessa maneira. Uma vida de total confiança em Deus, no amor de Deus, que lança fora o nosso medo, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Deus, Ele fez tudo. Mas como a Bíblia menciona mais de 380 vezes, nós precisamos viver em Cristo, em Cristo, em Cristo. Isso não é possível através do teu esforço. Isso é possível em Cristo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu o seu Filho. Você precisa basear a sua vida no amor de Deus por você. E toda dificuldade que você encontrar no caminho é uma oportunidade de você se arrepender e buscar um coração mais semelhante ao de Cristo para amar as pessoas. Eu sou pastor e eu lido com todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Eu acabei de falar ali atrás. Cara, parece que a igreja é um imã de gente doida, cara. Mas eu falo isso com carinho, porque eu também sou um doido que apareceu aqui. Mas é fantástico isso, cara. Eu jamais imaginei que eu iria conseguir me relacionar com gente que é tão diferente de mim. Por isso que a Bíblia diz que o amor, ele é o quê? O elo perfeito. É maravilhoso quando você ama
uma pessoa, você não fica olhando para ela na expectativa do que ela pode te dar. Você simplesmente flui naquilo que Deus te chamou para ser. Se ela vai aproveitar aquilo ou não está no seu controle. Mas a sua responsabilidade é fluir no amor de Deus, sendo como Cristo Jesus. Amém? Queria convidar todos a ficarem de pé. A fecharem os seus olhos. Talvez você ouviu tudo isso, você é uma pessoa que conhece a Deus, está em Deus, mas o seu amor é inconstante. Enfim, por vários motivos, o seu amor pode se tornar inconstante. Esse é o momento de você pedir a Deus para Ele trazer constância ao seu coração. E essa constância vem na consistência de saber que Ele te amou primeiro. É o amor de Deus por você que tem que ditar o ritmo do teu amor por outras pessoas. O que passou, passou. Se você não conseguiu amar como deveria, não tente compensar isso por meio da lei ou por meio de outras coisas, mas entenda que Deus te amou. Peça para que Ele novamente derrame desse amor sobre o seu coração, para que você possa fluir no amor e não levar o amor, até mesmo a prática do amor, como uma lei pesada. Eu sei que nós, que às vezes estamos tanto tempo caminhando com Cristo, até a graça a gente consegue transformá-la numa lei. Mas como é maravilhoso quando a gente simplesmente flui na graça e no amor de Deus. E infelizmente, algumas vezes a gente se afasta disso. Mas eu creio que Deus, Ele pode nos trazer para isso novamente. E eu quero orar por pessoas que conhecem a Deus, sabem que são amados por Deus, mas ultimamente têm baseado a sua vida cristã não no amor de Deus por si, mas no seu amor inconstante por Deus. Se você permanecer assim, você não vai aguentar. Se você é alguém que está assim, se encontra assim na caminhada, eu quero que você ore aí no seu lugar e peça para Deus restaurar o primeiro amor no seu coração, que é aquele que Ele deu para você. Seja honesto e sincero com Deus. Eu quero orar por pessoas também que não conhecem o amor de Deus. Quero dizer para você que você nunca teve e nunca vai ter nada para oferecer para Deus. E é por isso que Ele teve que vir aqui para te buscar. E Ele veio te amando, se transformando em criatura e vivendo entre nós, Jesus Cristo, para perdoar os seus pecados. Peço para você que não conhece Jesus Cristo, não conhece o amor de Deus, que você faça uma oração sincera no seu lugar, sabe? Deus, Ele ouve a sua oração. Talvez você pense, pastor, eu nem sei orar. Mas fala com Deus, Ele está te ouvindo. Fala o que vem no seu coração. Fala o que você precisa falar para Ele. Ele está nesse lugar, Ele está com os ouvidos abertos ao nosso clamor. Talvez você nunca conversou com Deus sinceramente. Esse é o momento. Se você não conhece o amor de Deus, pede para Jesus Cristo te mostrar quem Ele é.
Senhor, o Senhor conhece a situação e a condição de cada um de nós aqui. Muitos te conhecem, mas parece que o amor se esvaziou, se apagou. Não amam como amavam, não confiam como confiavam. Talvez o que sobrou foi lei e moral. Mas eu peço que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha sobre nós, restaurando e aproximando novamente esses corações de Ti, Pai. Como é terrível e pesado tentar caminhar com o Senhor, sem provar do Teu amor diariamente, Pai. Isso é impossível. A Tua palavra diz que para permanecer no Senhor, nós precisamos permanecer no amor. Então, Senhor, restaura o amor em nós novamente, Pai. Restaura, Deus. Que esse seja um fruto, Pai, Teu em nós. E para aqueles, Deus, que não Te conhecem e clamaram por Ti nesse momento, que o Senhor venha se revelar profundamente a cada um deles, Deus, e mostrar quem o Senhor é verdadeiramente. Nós oramos assim, Pai. Age no nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem,
Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens.
Voltei, meus queridos, agora sim. Bom, pessoal, tem algum visitante aqui? Tem algum visitante aqui hoje presencial? Eu queria que vocês levantassem uma das suas mãos, rapidinho. Amém. Galera, vamos dar uma salva de palmas para os visitantes que tem hoje aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito amados nesse lugar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para vocês que estão aqui, para vocês que estão no chat também. Eu queria pedir um favor rapidinho para vocês. Aqui na saída, nós temos a bancada dos visitantes. Então vocês podem passar ali, deixar o contato, o seu nome, para que a gente possa entrar em contato com vocês durante a semana e estreitar o nosso relacionamento. Beleza? Bom, a gente segue com os cultos presenciais uma vez por semana, todo domingo, às 19h30, tá? Para estar aqui presencialmente, é só pegar os ingressos pelo link que vai ser disponibilizado no Instagram. Ok? Bom, pessoal, aqui, como igreja, quando nós vamos convidar os visitantes para virem aqui celebrar o culto junto conosco, a gente tem que passar para os visitantes também as orientações do saneamento, como a gente está lidando com as coisas aqui dentro. Então é sempre bom quando a gente convidar, passar que tem que usar a máscara, que as crianças de 10 anos, inferior a 10 anos, né, ainda não estão permitidas a vir, esses cuidados básicos, né, que a gente está tendo que tomar nesse tempo. Bom, novidade quentinha aqui para vocês, mensalmente nós vamos ter o Soma New. Isso aí, pela empolgação vocês já viram que é bom. O Soma New é um soma, assim, né, culto direcionado para os adolescentes da nossa igreja, ali de 12 até 17 anos. Então vai acontecer o primeiro, né, dia 18 de novembro, quarta-feira, às 19 horas. Então você que está aí dentro dessa faixa etária, pode vir celebrar esse Soma New que vai ser muito louco. Nós estamos retornando o Clube da Luta. Tem homem na igreja? Muito bom. O Clube da Luta é um encontro de homens da igreja, enfim, onde nós somos exortados e edificados como homens, algo que é essencial para nós como igreja. E o Clube da Luta, graças a Deus, está retornando, né? Depois desse período aí de pandemia que ainda a gente está. Então vai acontecer no dia 11 de novembro, às 10 horas da noite, já para provar os homens mesmo, tem que estar aqui às 10 horas. Bom, como o Tom falou e já explicou no início da pregação, a gente vai ter o Familiarizando. A data desse Familiarizando vai ser disponibilizado ali no Instagram, então é bom toda a igreja ficar ligado para participar, como o Tom mesmo disse. Bom, ó, vocês estão vendo que eu tô com a camisa aqui da Onda. Essa camisa está em promoção hoje na Store. Store está aberta lá em cima, aceita a máquina de cartão. Então se você quiser aproveitar uma camisa dessa na promoção, só dá uma passadinha lá em cima na hora que a gente finalizar o culto. Beleza, pessoal? No mais seria isso. Eu desejo para vocês um bom resto de domingo e início de semana. Valeu! O que aconteceria se pessoas apaixonadas por Jesus, desejosas de viver a igreja de uma forma bíblica, atual, contextualizada, entendível, vivessem com um propósito comum, juntas? Seria demais, não seria? O que aconteceria se fossem na contramão do mundo, quebrando aquele paradigma de que a igreja é um saco, de que não serve para mim, e vivesse a forma como realmente ela é? O que aconteceria se o amor de Cristo, se o seu ensino fosse aplicado de fato, ensinando, amando, encorajando, suportando? Você consegue imaginar o que aconteceria? Já aconteceu e chamamos de onda dura. A onda de Deus dura para sempre. Somos uma igreja simples, objetiva, contemporânea e comprometida com a excelência. Nossa missão é ser igual a Jesus para transformar o mundo. Nosso alvo é que em cada grupo de amigos haja um discípulo de Cristo que teve a vida transformada por meio de nossa igreja. Fazemos o possível para ter paz com todos, mas não temos medo de travar guerra contra o pecado e o mundo. Queremos contemplar o nosso Senhor transformando vidas. Nos discipulados,
Valorizamos a amizade, o ensino, a honra e principalmente a transparência. Nosso GP é um lugar de comunhão, evangelismo e ousadia. Em nossos somas, nos reunimos em adoração, generosidade e unidade. Nós somos família, somos originais, profundos e entusiasmados. Estamos formando pastores e enviando-os ao mundo, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas e que está reconciliando consigo o mundo. Vamos derrubar o muro entre nós e eles, produzindo arte e literatura, atuando no governo, na saúde, na educação e em todas as esferas da sociedade, para que o mundo saiba que Deus é bom. Onde estivermos, ali estará o reino de Deus e sua justiça. Onda Dura é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. O local perfeito para aprender valores fundamentais como servir uns aos outros, seja limpando os banheiros, cuidando do estacionamento, pintando paredes ou recebendo pessoas com um abraço caloroso. Agora a pergunta é: o que vai acontecer? O que vai acontecer se você permanecer, se perseverar, se continuar a pôr à prova quem você é até que Cristo seja revelado em você? O que vai acontecer se você continuar a se reunir em GP, a prestar culto a Deus nos somas? O que vai acontecer? A Onda Dura começou quando pessoas como você decidiram amar a Jesus acima de todas as coisas. Sei